Olá! Hoje é a nossa 16ª aula do curso sobre autismo. Na aula anterior, eu falei sobre autismo e escola, família. Se você não assistiu, ela foi salva na playlist aqui no canal Curso Autismo 2022. Vá lá e assista quantas vezes você desejar. E hoje nós vamos falar sobre autismo no espaço escolar, ok? Então, vamos lá? Quanto mais precoces são identificados os sinais de estresse da criança no espectro, mais cedo é possível intervir para evitar ou diminuir uma crise, com o objetivo de que essa criança não fique exposta no ambiente escolar. O comportamento é uma relação entre eventos e, para que esse comportamento seja modificado, é necessário que haja intervenção nos estímulos que antecedem o comportamento e nas consequências que tal comportamento terá. Vamos considerar o comportamento da seguinte forma: o que antecede é aquilo que acontece antes do comportamento, a circunstância. O comportamento que é a resposta a esse antecedente. E a consequência, que é o que ocorre logo após do comportamento. O comportamento pode ser adequado ou inadequado. Para ter um controle sobre o comportamento do aluno, podemos observar o horário ou momento que esse comportamento ocorreu, sobre o comportamento em si, sobre os eventos que antecederam o comportamento, ou seja, quais foram os gatilhos que dispararam esse comportamento inadequado. Eventos também que ocorreram como consequência que esse comportamento gerou para a criança. Assim é possível mapear e entender como o aluno reage em determinadas situações e com isso é possível criar um modelo de modificação de comportamento, ou seja, de gerenciamento de comportamento, seguindo os seguintes passos. Reforçando positivamente os comportamentos adequados, dando respostas e ganhos para a criança de forma imediata. Essa estratégia ajuda muito a criança a aprender a gerenciar esses comportamentos. De forma alguma, reforçar os comportamentos desajustados, onde a criança fica exposta. Podemos fazer isso anulando, então, esse comportamento, direcionando a fala para a criança, para conduzi-la a um local onde ela estará segura e desviar a sua atenção para outra coisa. Mas isso só podemos fazer se ela estiver em local seguro. E por último, devemos prestar atenção ao tipo de estímulo que essa criança prefere para usar este estímulo como reforçador de comportamentos que são adequados. Sendo que esse reforçador que você irá utilizar é diferente para cada criança. Por isso é necessário conhecer a criança para entender como ela funciona. E a família nos traz muitos elementos quanto a isso. Vamos agora falar sobre os reforçadores de comportamentos adequados. Vou falar sobre reforçadores sociais, reforçadores com uso de atividades, reforçadores com uso de brinquedos e brindes e, por último, reforçadores com uso de contato físico. Lembrando que esses reforçadores terão efeitos se aplicados imediatamente após o comportamento que a criança teve. Então, reforçadores sociais. Você vai reforçar os comportamentos adequados dela, fazendo elogios como: muito bem, parabéns, viva, você é ótimo nisso, sorrindo, aplaudindo, dando atenção direta e consistente a ela. Com relação aos reforçadores com uso de atividades, é feito da seguinte forma: após ela ter um comportamento adequado, fale para ela o porquê ela está sendo convidada para que ela consiga associar o comportamento positivo que teve a consequência que receberá. Convide-a para jogar cartas, quebra-cabeças, jogo de memória, massinha, pintura, desenho, bolinha de sabão.
Você tem que conhecer a sua criança para que possa lançar mão dessa estratégia com algo que ela de fato tem interesse. Quanto aos reforçadores com uso de brinquedos e brindes, fazemos da seguinte forma. Em seguida ao comportamento adequado, fale para ela o porquê ela poderá utilizar carrinhos, balões, livros, colares, pulseiras, capas de super-herói. E por último, os reforçadores com uso de contato físico. Abrace, faça cócegas, beije. Lembre que é preciso primeiro identificar quais reforçadores preferidos por essa criança. Quais são eles? Lembre que os pais e cuidadores são os pilares que auxiliarão no processo de inclusão escolar, pois conhecem o funcionamento da criança e possuem informações cruciais sobre ela. É fundamental que suas ideias e opiniões, expectativas sejam sempre levadas em conta e que eles sejam sempre informados sobre o que está sendo trabalhado no ambiente escolar. E quanto à escola, os professores devem ser capacitados, junto com toda a comunidade escolar, ter acesso aos dados do aluno também, os professores devem ter, conhecer profundamente o que é o transtorno do espectro autista, ter respaldo da família e dos profissionais envolvidos, apoio do corpo técnico da escola, bem como também uma formação constante, um plano definido com começo, meio e fim, além de adaptações curriculares e registro contínuo dos aspectos legais e pedagógicos referentes ao aluno dele que tem o autismo. Ok? Hoje ficamos por aqui e terminamos essa série de aulas sobre autismo. Tchau, tchau!